Boa noite, graça e paz. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós temos falado em nossos devocionais acerca de vários assuntos e temos também nos detido um pouco acerca do falar, seja na conversa, seja na expressão dessa coisa maravilhosa que Deus fez, chamado o falar. Então, quando uma criança aprende a falar, é uma festa na casa dos pais. Por quê? Porque ela vai poder se expressar para dizer o que quer, para dizer o que sente. Ela vai poder se expressar para demonstrar o que ela é e os outros assim entenderem, não é verdade? A criança aprende isso. E com as palavras nós aprendemos tantas coisas e nós também aprendemos a construir o nosso futuro ou destruir também. Ou seja, quando você fala o que crê, você tem exatamente aquilo que você falou. Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele diz. Então, você tem aquilo que você fala. Então, muitas vezes, nós passamos o tempo todo reclamando do que tem, ao invés de falar o contrário do que vê, falar o contrário do que sente e dessa maneira mudar a circunstância. Se Jesus disse que nós teríamos aquilo que nós falando, cremos e falando, teremos sim. É isso que ele disse, eu acredito nisso. Quem deu essa ideia, algumas pessoas acham que quem inventou essa história foi irmão Reagan, outros dizem que foi Smith Wigglesworth, outros dizem que foi T.L. Osborne, outras pessoas falaram de W. Kennedy, mas quem começou com essa história foi Deus. Ele começou falando, ele disse: haja luz, houve luz. Ele simplesmente falou e tudo se fez. Mas aí foi Deus. Pois é, séculos depois, Jesus fala: tende essa fé, a mesma fé do tipo que Deus tem. Que fé? A que fala e as coisas acontecem. Muitas vezes nós perdemos tempo reclamando daquilo que a gente está vendo. Nós perdemos tempo falando aquilo que nós temos, né? Aquilo que a gente vê que tem, essa é a verdade. Passamos tempo falando aquilo que nós vemos que está acontecendo, ao invés de falar o que quer que aconteça. Olha, uma coisa importante, uma frase fantástica que está na palavra de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dita por Josué. Olha só, que palavra, que frase maravilhosa para você falar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor, mas a situação lá em casa não está exatamente não. Só tem eu que sirvo a Deus. O resto, pastor, olha, não interessa. Comece a falar aquilo que você crê. Você tem o que você fala. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Numa referência a um texto lá na Antiga Aliança, falando disso. Você crê, você fala. Você constrói o seu futuro através das suas palavras. Algumas pessoas dizem: não, é só você pensar. Não, você pensa, você fala. Você tem o que você fala. As nossas palavras são poderosas para edificar o nosso futuro. As nossas palavras são poderosas para trazer para nós aquilo que nós estamos crendo. Não é aquilo que a gente está querendo, não. Só querer não resolve. Só ter vontade não resolve. Você tem que sair do sonho e passar a crer. Você tem que sair da imaginação e passar a crer. E como é que vem, como é que a gente passa a crer? Ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Olha, pensa nisso. Prospere, avance, durma bem, durma em paz.